Meu nome é Thaisa, eu sou casada, tenho 2 filhas e desde solteira eu sempre tive o sonho e o desejo de adotar uma criança. Mas com o tempo foi passando, a gente foi deixando esse sonho, essa expectativa um pouco de lado e por uma ironia do destino eu fui convidada para fazer um trabalho social num abrigo, e tanto eu quanto meu esposo, e a gente acabou meio que se apaixonando por uma das crianças do abrigo, que é o João Pedro. Na época ele tinha 2 para 3 anos e nós começamos a conviver com ele. Nós pegamos o João todo fim de semana, ele passa fim de semana conosco, em época de férias ele passa as férias conosco, então nós meio que apadrinhamos, né? No abrigo eles chamam de apadrinhamento. E a nossa vida tem sido assim já há praticamente 2 anos. E com tudo isso surgiu o desejo da adoção novamente e nós fomos procurar, tanto eu como meu marido, nós fomos procurar os meios, né? O que a gente deveria fazer para conseguir entrar nesse processo de adoção. Mas infelizmente as coisas parecem simples, mas não são simples. Nós fomos até o fórum, eu retirei um papel lá com todos os requisitos. Então a gente precisa levar certidão de casamento, antecedentes criminais, atestado de sanidade física e mental, tem que tirar foto da casa, foto dos filhos, enfim. E entrar numa fila, né, que não é uma fila pequena, e não poderíamos mais ter contato com o João, nem com nenhuma outra criança abrigada, porque isso é uma lei que existe. E mesmo com todo esse vínculo, nós não temos preferência, nós não podemos burlar a fila, nós temos que entrar na fila como um casal normal e aguardar essa possível adoção, que dificilmente seria o João a criança escolhida. Eu soube que a gente dá as características da criança, mas pode acontecer ou dele ser adotado antes ou da gente não conseguir pegar o João. Né? E por todo esse vínculo, por tudo isso, pelo medo de não poder conviver mais, a gente acabou não entrando, né, na fila de adoção, a gente acabou meio que deixando de lado esse processo para poder conviver com o João. E isso nos entristece muito, porque é uma criança que está convivendo dentro de um abrigo e poderia estar numa casa com uma família, sendo bem tratado. Mas a dificuldade é muito grande, é muito burocrático, é muito difícil e por isso a gente acabou meio que desistindo temporariamente. Quando a gente teve essa ideia, a princípio, surge uma preocupação, a gente sabe que não é fácil, né? O João, ele é uma criança muito especial, é uma criança pequena, mas ele já tem, assim, né, uma personalidade que às vezes é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado. A família, a princípio, uns apoiaram, outros, né, nos criticaram por achar ser difícil o processo, por talvez não dar certo, por talvez lá na frente o João ficar revoltado porque não somos os pais e etc. Mas dentro de casa, tanto meu marido quanto as minhas filhas, todos ficamos muito felizes, é um desejo de todos, inclusive das minhas 2 filhas, elas também são apaixonadas pelo João, sofrem por ele e queriam muito que ele estivesse com a gente. Mas a família, alguns ainda ficam meio assustados quando a gente comenta sobre isso. E o João, na verdade, não é nem que ele foi escolhido, eu acho que o João nos escolheu, porque quando nós entramos no abrigo, na verdade eu tinha me encantado por uma outra menininha que já estava sofrendo um processo de desabrigo, a avó tinha conseguido a guarda dela e na mesma hora assim, o João já grudou no meu marido, então eu acho assim que não foi nem a gente que o escolheu, ele que nos escolheu. E assim, é um amor muito grande, então essa decisão acho até que surgiu por isso, assim, pelo vínculo, pelo amor, né? E é o que a gente tem tentado viver com ele, assim, um dia de cada vez, procurando dar amor, carinho, sabendo que a gente pode perdê-lo a qualquer momento, né? E isso nos deixa muito triste, porque a nossa vontade mesmo era de tirar ele de lá e dar uma casa, uma família e todo o carinho que qualquer criança merece receber.
Na verdade, eu não cheguei nem a levar os documentos, né? Porque quando eu soube que corria o risco de eu não poder mais ter o contato com ele, a gente acabou abrindo mão. Mas a gente tem que ir na delegacia, tirar antecedentes criminais, procurar um médico, passar por uma avaliação, apresentar um atestado de sanidade física, mental, tanto meu quanto do meu esposo, levar certidão de casamento. A gente tem que tirar várias fotos da casa, incluir essas fotos no processo para verificarem se a gente tem condições de adotar uma criança. E depois de tudo isso, depois de dar entrada, de levar toda essa documentação, o que eu soube é que a gente é chamado para uma entrevista com uma assistente social e a partir daí ela vai dizer se a gente tem perfil ou não para uma adoção. O João tem um irmão com problemas físicos e a adoção dele fica ainda mais difícil por isso, porque no caso, para a gente conseguir adotar o João, a gente só consegue com um pouco mais de facilidade, que na verdade essa facilidade não existe, mas é uma exigência que o irmão seja adotado junto. Então a adoção dele fica atrelada à adoção do irmão.